No vídeo de hoje, vamos falar de algo que incomoda a todos nós como seres humanos, que é a morte. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e também ative as notificações clicando no sininho. Aí, todas as vezes que eu fizer um conteúdo novo aqui no canal, você será informado pelo YouTube. Portanto, já deixa seu like nesse vídeo e vem comigo. Eu tenho certeza que já passou por sua mente que um dia você vai morrer. Claro, é um pensamento que incomoda a todos nós como seres humanos. Porém, é algo que se passa principalmente na cabeça de pessoas mais vividas, porque jovem não pensa muito bem sobre isso, quer curtir a vida, quer aproveitar o máximo que a vida pode oferecer. Mas chega um momento em que o ser humano, em que nós, pessoas que somos, começamos a refletir sobre as questões sobre a vida. Aquelas perguntas que todos nós fazemos passam em nossa mente, que são: de onde vim? Quem sou eu? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? São perguntas que incomodam nós como seres humanos. Aqui no canal eu já falei sobre a crise existencial, aquele vazio do tamanho de Deus que todos nós temos. Ele só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Nada nesse mundo satisfaz o anseio, o vazio existencial que temos. Mas hoje o que estamos falando aqui é a respeito da morte. A morte é uma realidade. Não importa se a pessoa ela é rica, não importa se a pessoa ela é pobre, não importa o seu gênero, homem ou mulher, não importa a época que viveu, as pessoas passaram e vão passar pela morte. É claro que pelo fato de sermos cristãos e acreditarmos no livro inspirado, que é a Bíblia, existem exceções de pessoas que não passaram pela morte. Você lembra a história de Enoque? No livro de Gênesis, nos primeiros capítulos ali, fala a respeito deste homem. A Bíblia fala assim que Enoque, ele andou com Deus e chegou um dia em que ele não foi mais achado entre os homens, porque Deus assim o levou para si. Portanto, Enoque, ele não passou pela morte. E veja, não é porque essa questão incomoda mais adultos, pessoas mais maduras, que não incomodam pessoas mais jovens também. Porque veja, eu aqui nesse exato momento eu tenho a idade de 26 anos. Aos 18 anos eu fui incomodado por essa questão, a morte. A morte era algo que tirava o meu sono, não simplesmente pelo fato de que ela iria me pegar um dia, mas também iria pegar pessoas que eu amo, e isso me incomodava bastante. Só de imaginar que as pessoas que eu tanto amo iriam morrer me trazia muita dor, me trazia muito aflição. E isso me fez desenvolver uma empatia muito grande pelo transcendental, isto é, por coisas que estão além da nossa imaginação. E o que está além da minha imaginação hoje, que é verdadeiro, que é digno de confiança, é Deus. Deus ele está além da nossa imaginação. Deus ele é o único capaz de suprir a vida que nós temos. E vale ressaltar também que Deus ele é o Criador da vida. Somente em Deus encontramos respostas para as nossas mais terríveis indagações. E a pior de todas as indagações que fazemos é a morte. Aliás, a pior não, a melhor, porque através das indagações, através dos questionamentos, nós buscamos respostas
para as nossas dúvidas. E eu, como eu dei o exemplo aqui, eu tinha uma dúvida muito grande: o que acontecia após a morte? Naquela época, antes da minha fase juvenil, eu não acreditava muito em vida após a morte. Eu não acreditava que existia esperança após o homem morrer. Eu acreditava que quando se morria, virávamos poeira cósmica neste grande universo. Só que isso me incomodava muito. Eu não acreditava que o simples fato de estar vivo hoje, eu poderia morrer no dia de amanhã. E acabou por toda a eternidade a esperança. E a esperança é algo muito importante. A esperança é algo que precisamos ter todos os dias. Se nós não tivermos esperança, a Bíblia fala assim, que nós somos homens miseráveis. Porque se você, que está me assistindo aqui, viver uma vida sem esperança, acredite, você é uma pessoa miserável. E eu não tenho dúvidas ao dizer isso, porque você nasceu condenado. É isso mesmo, condenado. Você nasceu com data de validade. A partir do momento que você nasce, existe um dia em que você vai morrer. Não quer dizer que este dia está programado, não. Você também é responsável por esse momento chegar de maneira antecipada. É claro que todos nós um dia vamos morrer, mas você pode contribuir para que esse dia chegue mais rápido. E você precisa cuidar da sua saúde, cuidar do bom andamento da sua saúde mental. Você precisa cuidar do seu ser por inteiro. E uma das maneiras que cuidamos do nosso ser é alimentarmos de esperança. Esperança de uma vida após a morte. Agora você deve estar me perguntando assim: Alexandre, hoje você acredita em vida após a morte? Sim, eu acredito em uma vida após a morte. Mas fique comigo até o final desse vídeo e eu quero mostrar para você como essa vida após a morte se dá. Em que momento em que a vida eterna vai começar? Será que a vida eterna ela começa logo em seguida que morremos? Ou será que vai existir ou vai chegar um evento na história que dará início à vida eterna? Fique comigo até o final. Eu quero mostrar para você que a morte, ela faz sentido em um mundo de pecado. Deus, ele permitiu que a morte entrasse em nosso mundo para mostrar para o ser humano que eles são pequenos. Sim, o ser humano, ele é pequeno. O ser humano é a única espécie desse planeta que pensa sobre a morte, que raciocina sobre a morte. E isso é um dom de Deus. Deus, ele colocou em nossos pensamentos o anseio pela eternidade. Nós hoje entendemos que o simples fato de morrer nos leva a uma compreensão mais profunda do que é a vida. Olha só, para entendermos a morte, precisamos entender a vida. A vida, ela foi formada por Deus. Quando olhamos para a Bíblia, no livro de Gênesis, a Bíblia fala assim que nós, seres humanos, fomos criados do pó da terra. E Deus, ele pegou o pó da terra e formou o homem, soprando sobre as suas narinas o fôlego de vida. E a Bíblia então diz assim, que o ser humano passou a ser uma alma vivente. Isso explica muita coisa. O fato de pensarmos sobre a morte é porque quem nos criou, quem modelou a nossa vida, o nosso ser, foi Deus. E pelo fato de Deus ter moldado a nossa vida, isso nos leva a crer que Ele existe, que Ele é real,
que Ele é o único capaz de trazer de volta o que o homem perdeu. O que o homem perdeu? Você sabe, a vida eterna. Nós tínhamos no início uma imortalidade, só que essa imortalidade era algo condicional. O ser humano, ele só iria sobreviver pelos séculos dos séculos se obedecesse a Deus no único mandamento que eles tinham, que era não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo bem, nós entendemos até aqui. Só que isso não tira o fato que as perdas que temos hoje são lamentáveis. Você já se lamentou pela perda de alguém? Sim ou não? Eu tenho certeza que sim. Você já chorou por uma pessoa querida. E eu tenho certeza que um dia uma pessoa querida vai chorar por você. Você, assim como todos nós, vamos passar pela morte. Mas eu quero falar mais uma vez aqui. Fica até o final do vídeo que eu quero mostrar para você como Deus ele vai interromper esse ciclo de vida e morte. Vida, morte. Esse ciclo que parece que não tem fim. Eu não sei porquê, mas as pessoas elas não param para pensar no dia da sua morte. As pessoas, elas pensam sobre muitas coisas, mas uma das coisas mais importantes para a pessoa pensar e não pensa é o dia da sua morte. E eu ficava muito incomodado. Como assim? Eu vou morrer? Eu vou morrer e aí? O que vai ser de mim? As pessoas não pensam sobre isso. E quando pensam, está tarde demais. Sabe, eu louvo a Deus porque eu questionei sobre a vida olhando sobre a perspectiva da morte enquanto eu era jovem. Eu não cheguei à idade avançada, eu não sofri nenhuma doença grave, eu não passei por nenhuma crise de depressão, de ansiedade, mas a única coisa que eu me questionava era o porquê existe a morte. Mas existem muitas pessoas que deixam para muito tarde aquilo que elas devem fazer hoje. Sabe, tomar uma decisão de estar ao lado de Deus e da sua verdade nos tira um fardo muito grande. Qual fardo é esse? De morrer e nunca mais voltar à vida. As pessoas não param para pensar sobre isso. E é lamentável. Se você ainda não passou por uma experiência assim, eu vou fazer um teste aqui com você. Pense em uma pessoa que você ama muito. Talvez seu filho, sua filha, seu pai, a sua mãe, os seus avós, seus tios, um grande amigo. Pense em uma pessoa que você ama muito. Agora, você vai pensar nessa pessoa morrendo. É um teste meio chato de se fazer, sim, mas você vai fazer isso agora. Imagine essa pessoa que você tanto ama posta sobre um caixão. Isso incomoda. Está incomodando você? Eu tenho certeza que sim. Agora pare para pensar aí. Você nunca mais vai ver essa pessoa novamente. Está incomodando você? Eu tenho certeza que sim. Por que está incomodando você? Porque a morte, ela incomoda o ser humano. E Deus ele permitiu que a morte viesse a esse mundo para incomodar o ser humano, para que ele pare para pensar em uma coisa que está além dos seus pensamentos, que é o transcendental, que é Deus. E olha, você parando para pensar sobre isso, agora imagine que essa pessoa que um dia foi uma grande pessoa para a sua vida, que influenciou de maneira positiva sobre você, ela tem agora uma oportunidade de se levantar daquele local onde ela está enterrada. É isso mesmo. Existe uma possibilidade da pessoa que você ama se levantar da morte para a vida. E essa possibilidade, ela é real. Ela existe.
Por isso que eu falei aqui a respeito da grande esperança que podemos ter. E essa grande esperança só encontramos no Autor da vida, que é o próprio Deus. Portanto, se você está parando para pensar na morte, ok, você está indo no caminho correto. Agora você precisa sofrer por causa disso. Sim, sofrer, porque é através do sofrimento que nós encontramos mais sentido da vida. E não existe aquela história de que se o sofrimento existe, Deus não existe. Não. O maior fato que leva a crermos em Deus é o sofrimento. O sofrimento mostra que algo está errado nesse mundo. Então vamos lá. Você entendeu que a morte, ela é real. Você colocou uma pessoa que você ama sobre um caixão. Tudo bem. Agora você sofreu por causa disso. Você está sofrendo só de imaginar que uma pessoa que você tanto ama pode passar por isso. Você só de imaginar que não vai ver essa pessoa nunca mais te incomoda. Tudo bem. Agora você vai parar para pensar em uma grande esperança. A grande esperança eu vou mostrar aqui para você agora, baseado, é claro, na Bíblia Sagrada. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que conviveu com o próprio Cristo. Jesus, enquanto ele esteve aqui na Terra, ele se relacionou com muitas pessoas. Ele formou uma amizade muito grande com muitas pessoas. Só que, é claro, existiram pessoas que foram mais próximas dele. Por exemplo, os próprios apóstolos, os 12 apóstolos. Entre os 12 apóstolos, houve 3 que se destacaram, que eram Pedro, Tiago e João. Entre os 3, por exemplo, houve um que a Bíblia fala assim, que era o apóstolo que Jesus tanto amava, que era João. Só que fora desse círculo entre os apóstolos, houve sim pessoas que eram destaque na vida de Cristo. Entre essas pessoas está um amigo íntimo de Jesus. O seu nome era Lázaro. E hoje eu quero mostrar para você aqui a experiência que esse homem e a sua família teve em relação à morte e que você também pode ter. Vamos lá? Eu convido você, caso você tenha a sua Bíblia aí, a abrir no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. João no capítulo 11. Nós vamos ler aqui alguns versos, tá ok? Vamos lá então. João capítulo 11, vou ler aqui o verso 11 e 14 de início. Diz assim: Isto dizia. Quem dizia? Jesus. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Verso 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. A Bíblia nos conta assim que Jesus, ele recebeu a lamentável notícia que o seu grande amigo Lázaro havia falecido. E as pessoas foram avisar o mestre: olha, Lázaro morreu. E Jesus, ao saber daquilo, ele logo iria se direcionar para o local onde estaria o corpo de Lázaro. E nós vamos ler aqui agora o verso 20 ao 26. Diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? A Bíblia fala então que Lázaro, ele tinha família. Ele tinha 2 irmãs, segundo o texto mencionou para nós, Marta e Maria. Nesse primeiro momento, Jesus, ele se dirige a palavra para
Marta. Marta foi ter com Jesus e disse assim: Senhor, se você estivesse aqui, Lázaro não havia morrido. Então Marta, ela acreditava que Jesus, ele era o responsável pela vida. E se Jesus estivesse ali no momento em que Lázaro morreu, talvez aquela fatalidade não teria ocorrido. Mas o que mais me chama a atenção é a afirmação que Jesus faz para essa mulher. Jesus, ele falou assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então Jesus, ele nos dá uma grande esperança. Qual é a esperança que Jesus nos dá? A de termos vida eterna nele. Então, o único que nos concede vida eterna é o próprio Cristo, já diz o texto bíblico. Então, quem está morto hoje tem a oportunidade de voltar à vida se essa pessoa tiver morrido salvo em Cristo Jesus. E sabe, a morte de Lázaro, ela é bem semelhante àquilo que vai acontecer com os salvos naquele dia. Qual o dia? O dia em que Jesus regressar a esta terra para buscar aqueles que são seus. Agora nós vamos ler aqui o verso 32 ao 35. Vamos lá? Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Presta atenção. Agora, quem dirige a palavra a Jesus é Maria. Maria foi ter com Jesus e falou a mesma coisa que a sua irmã tinha dito. Olha, se você tivesse aqui, não teria ocorrido essa fatalidade. Lázaro não haveria de morrer. Mais uma vez eu enfatizo aqui que as pessoas daquela época já acreditavam que Jesus, ele era o responsável pela vida. Ele é quem dirige o nosso caminho. Portanto, quando Jesus, ele olha para a situação desse mundo e ele percebe que existem pessoas morrendo, ele vê que existe muito sofrimento. Porque você, com certeza, como eu disse aqui, já sofreu pela morte de uma pessoa querida. E quando Jesus vê o seu sofrimento, ele chora. Ele chora, sabe por quê? Ele se compadece de você. Mas você pode se perguntar assim: mas e a pessoa que morreu? Jesus também não chora por ela? Olha, Jesus, ele lamenta que a morte passou a existir. Não era plano dele que a morte viesse a se tornar uma realidade. A morte só passou a existir por causa do pecado que nós adotamos. Porém, o que me chama a atenção é sobre a esperança que nós temos em Cristo. Pare para pensar. Hoje, morremos, sim, mas o simples fato de morrermos salvos em Cristo Jesus deveria encher o nosso coração de alegria, assim como enche o coração de Deus de alegria também. Porque eu vou ler aqui para você uma passagem que fala que Deus se alegra na morte do justo. Está aqui em Salmos 117. Eu vou ler aqui Salmos 117, verso 15. Aliás, 116, verso 15. Diz assim: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Jesus, ele fica triste em saber que a morte se tornou uma realidade. Porém, Jesus, quando olha para a morte daquelas pessoas que se foram salvas em seu nome, ele se alegra, porque ele entende que o dia do reencontro ele vai acontecer.
O dia em que a eternidade vai chegar para os salvos vai acontecer. E olha uma coisa interessante. No livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 14, a Bíblia fala assim que os anjos do Senhor, eles são seres que ministram a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então veja, Deus, ele convoca os seus anjos para estarem ao lado daqueles que vão herdar a salvação. Você, portanto, tem que entender uma coisa. Se você está salvo em Cristo Jesus, se você segue o caminho da esperança, se você é dirigido pelo assim diz o Senhor e está escrito, existe anjos que ministram ao seu favor para que você herde a salvação. Só que existe algo que me chama mais atenção ainda. Sabe o que é? É que esses anjos, provavelmente, eles vão fazer parte da sua vida até mesmo diante da sua morte. É bem provável que do período em que você morre até o período da ressurreição, o seu anjo esteja guardando a sua sepultura. Sabe por quê? Em Salmos capítulo 34, verso 7, lá é dito assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, o anjo do Senhor, ele está acampando ao seu redor. E eu tenho certeza que esse acampamento que o anjo do Senhor faz em seu favor, ele vai ser dirigido até mesmo diante da sua morte. Quando Jesus voltar, ele vai aniquilar de uma vez por todas a morte. E é bem provável que o anjo que guardou a sua vida vai levá-lo novamente para Deus. Que palavra confortante, não é mesmo? Mesmo sabendo nós que a morte ela é uma consequência do pecado, conforme é dito em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, nós entendemos que Jesus ele nos dá uma nova oportunidade de salvação que encontramos somente nele. O maior problema, então, é quando pensamos que precisamos aproveitar mais a vida. E olha, aproveitar a vida, ela só faz sentido quando estamos ao lado da verdade, quando estamos ao lado de Jesus, quando estamos ao lado da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é aproveitar a vida, então? O que seria aproveitar a vida? Existem milhões de pessoas que dizem estar aproveitando a vida, porém são infelizes e desejam a morte. Será que aproveitar a vida é aquilo que o mundo ensina? Será que ser feliz é segundo os parâmetros que o mundo exige de você e de mim? Olha, o que é a vida para essas pessoas? O que é a vida para essas pessoas? Eu já vi inúmeros casos de pessoas que aproveitaram a vida, porém tiraram a vida. Parece uma afirmação bem antagônica, não? Pessoas que amaram a vida, porém tiraram a sua vida. Você pode perceber que o número de suicídio tem crescido cada vez mais. Somente no Brasil, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. E eu não estou aqui julgando a causa da morte, não estou aqui julgando o porquê essas pessoas foram levadas para o suicídio. Mas uma coisa é certa, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo a sua vida, estão tirando a sua vida, porque não encontram mais o propósito da vida. As pessoas não estão ficando felizes como Deus orienta que elas sejam felizes. A felicidade que o mundo oferece não é a mesma felicidade que Deus oferece. Sabe por quê? A felicidade que Deus oferece preenche o nosso coração de alegria, de paz e de esperança. Já a felicidade que o mundo oferece traz desgraça, vícios, contendas, desilusão. Então, você pode parar para pensar, você tem que colocar a felicidade do mundo e a felicidade de Deus em balanças. Qual vai pesar mais? Eu tenho certeza
que a que pesa mais é a felicidade que Deus oferece para cada um de nós, seus filhos. Porque a felicidade que Deus nos oferece é eterna. Agora, a felicidade que este mundo oferece é passageira. A felicidade que Deus nos oferece, ela nos levará para a vida eterna. Já a felicidade que esse mundo oferece vai nos levar para a morte eterna. Muitas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas estão tirando a sua vida porque acreditaram que estavam aproveitando a vida. Qual tem sido o aproveitamento da sua vida? Você tem aproveitado de fato a vida? O que é aproveitar a vida? No passado, eu acreditava que estava aproveitando a vida, estava curtindo a vida. Mas, acredite, era a vida que estava curtindo comigo, estava debochando de mim. E eu nem percebia isso, mas hoje eu estou aqui para abrir os seus olhos, para que você perceba que a vida ela é muito mais daquilo que você pode ver aqui. A vida vai muito além dessa vida. Eu quero te dar agora uma resposta em relação à vida eterna. Eu falei que hoje eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu acredito em uma vida eterna em Cristo Jesus. Eu acredito em uma vida após a morte. Mas agora eu quero responder um questionamento. Quando essa vida eterna, essa vida após a morte vai chegar? Será que a vida após a morte chega logo em seguida que morremos? É o que vamos ver. Lembra que Jesus ele falou a respeito que a morte é semelhante a um sono? Jesus ele falou assim que Lázaro dorme, se referindo à morte como um sono. Agora, eu quero abrir aqui com você, lá no finalzinho da Bíblia, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Olha que interessante essa passagem. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13 ao 18, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Olha só, pessoas que não têm esperança não entendem aquilo que acontece após a morte. E a Bíblia fala assim que a morte é comparada a pessoas que dormem. Uma pessoa que dorme, ela precisa ser o quê? Acordada. Só que em que momento a pessoa que dorme, o sono da morte, vai ser acordada? É o que vamos ver. Verso 14 em diante, diz assim: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos parar para analisar. A Bíblia comparou a morte com o sono. A pessoa, então, que dorme o sono da morte, ela precisa ser acordada. Qual é o momento que leva essa pessoa a acordar o momento? Qual é o momento que leva essa pessoa a acordar do sono da morte? A volta de Jesus. Quando Jesus voltar, a Bíblia fala assim, que aqueles que estiverem mortos, eles passarão da morte para a vida. Aqueles que estão dormindo o sono da morte vão acordar para a vida eterna que acontece mediante a volta de Jesus. E a Bíblia fala assim que aqueles que estiverem vivos, eles serão transformados. Então veja, Jesus volta, ressuscita os mortos e transforma os vivos.
E assim estaremos com o Senhor para sempre. E o mais interessante, que é o que eu quero frisar aqui, é o verso 18. A Bíblia fala assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Imagine que gratificante é você encontrar uma pessoa que você tanto amou no céu. No céu que eu digo porque Jesus vai voltar e vai ressuscitar aquela pessoa, vai trazer aquela pessoa da morte para a vida. Que sentimento de felicidade que teremos! Eu vou poder reencontrar aquelas pessoas que eu tanto amei. Você pode ter a oportunidade de encontrar aquelas pessoas que você amou, desde que aquelas pessoas estejam salvas. Mas o que eu quero mais chamar a atenção sua aqui, nesse vídeo, não é o simples fato de que você pode reencontrar com pessoas que você amou, sendo que elas tivessem sido salvas em Cristo Jesus, se elas aceitaram a salvação. Mas o que vai realmente trazer um significado com isso tudo que eu disse aqui é se você estiver salvo. Porque se você não estiver salvo, o que adianta Jesus voltar? Ele vai voltar para quê? Para buscar aqueles que são seus. Mas se você não entregar a sua vida para Jesus, de qualquer maneira ele vai voltar. Porém, a única diferença é que ele não vai te levar. Você vai ficar por aqui mesmo. Portanto, o meu apelo para você que me ouve é que você se entregue verdadeiramente a Deus, a sua palavra, a Jesus Cristo. Deixe ser moldado pelo Espírito Santo. Jesus, ele pagou um alto preço por você. Jesus, ele foi capaz de experimentar a própria morte para que você não ficasse preso nela eternamente. Hoje, a oportunidade de salvação, ela existe, mas para que ela venha impactar a sua vida, você precisa aceitá-la. Então, por favor, tome uma decisão em sua vida. Aceite Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e deixe ser moldado pelo assim diz o Senhor, porque quando Jesus voltar, a morte ela não vai ser uma realidade para você e você terá a oportunidade de reencontrar pessoas que você tanto amou. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha sido abençoado. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe o seu like nesse vídeo e Deus te abençoe e um forte abraço.